Então, assim, como é uma aula que tira dúvidas, não é isso? Eu quero ver a ajuda de vocês. Certo, gente? Ô, Vou tia, começar, tipo, explicando, né? tia, Eu, hoje não era aula de gênero, não? seria, meu amor, seria, mas, no entanto, todavia, não foi possível. Ei, vamos parar de riscar aí, Tia, página, por favor. página 103, né? É. Alguém, por favor, poderia parar de riscar a minha tela? É alguém. Olha, eu não. Eu não. Nem eu. Eu não quero saber quem é que Cadê? está riscando, eu só quero que parem, viu? Então, vamos lá. Vozes verbais. Como eu falei para vocês na aula passada, quando surgir a dúvida, pelo amor de Deus, diga, ó, não entendi isso. Falei para vocês, vozes verbais é a relação que existe entre o sujeito e o verbo. Existe uma relação entre sujeito e verbo, existe várias. E estamos falando apenas de uma, que são chamadas de vozes verbais. Certo, gente? Então, essa relação se dá de três maneiras, né, de três formas, chamadas de ativa, passiva e reflexiva, ou seja, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Certo, gente? Continuando. A voz ativa, como o próprio nome já diz, é quando o sujeito, certo? O sujeito pratica ação verbal, como nós temos aqui, ó. Como nós temos aqui, ó. Os cangaceiros dividiam tempo. Os cangaceiros jogavam cartas. E os cangaceiros promoviam festa. Quem é o sujeito aqui da oração? O sujeito. O É os sujeito. cangaceiros. Muito bem. Os cangaceiros. Os cangaceiros, né? São todos sujeitos da oração, não é isso? E aqui, eles estão agindo ou não? Então, Estão agindo, não é isso, Não. Karina? sim. Eles estão praticando uma ação. Que ação? Qual é a ação que eles Jogando. estão praticando? Dividir, jogar e promover. Jogar. Então, se os sujeitos são os cangaceiros e eles estão praticando, certo, gente? A ação, então eles são chamados de agente da oração, ou seja, eles são ativos. Então, o sujeito aí é ativo. Vem aqui. Vem aqui, diz uma coisa interessante. Os verbos destacados nesse texto são classificados como verbos transitivos diretos. São todos verbos transitivos diretos, né? Porque quem divide, divide algo. Quem joga, joga algo. Quem promove, promove algo. Então, são objetos, são verbos transitivos diretos. Não preciso mais explicar o que é um verbo transitivo direto, não é isso? E essa parte aqui, ó, são chamados de objeto direto. Por quê? Porque é o complemento do verbo. Memorize isso. Memorize não, que você já sabe, não é isso? Isso aqui faz parte da voz ativa. Nós temos a voz passiva, não é isso, gente? Que a voz passiva, ela é dividida, não é isso, gente? Ela pode ser dividida. Ela não pode, não, ela é dividida. Em voz passiva analítica e em voz passiva sintética. Muito bem. Ela pode ser voz passiva analítica. Cadê? Nossa Senhora.
A dificuldade. Olha, eu vou pedir só mais uma vez. Não me façam bloquear vocês, não. Cancelá-lo, não, porque eu não estou com tempo, não. Nem com paciência, não. A pessoa que estiver mexendo sem permissão nas ferramentas, parem. Viu? Porque eu já falei uma vez, falei do cadamento. Estou falando pela segunda vez, viu? Não me façam ter que conversar com os pais de vocês, não. Pelo amor de Deus, gente. Quem é que tá fazendo isso? Sei não, quem não. Então, aqui, então, a voz passiva, ela se divide em voz analítica, não é isso? Bora meter. E voz passiva sintética. Vamos começar pela voz passiva analítica. Certo, gente? Sebastião, tira o mouse da boca, mano. Como? Bom. Então, aqui, nós temos a voz passiva analítica. Como é formada a voz passiva analítica? Como eu disse para vocês, ela é formada pelo verbo ser, não é isso? Pelo verbo ser, aqui, ó. Pelo verbo ser, mas o particípio do verbo principal. Então, para ser uma... Sim, e voz passiva é o quê? A voz passiva é quando nós temos aqui, ó, nesses exemplos aqui, o sujeito, e nesse caso aqui, o sujeito, ele não pratica, ele recebe a ação verbal, certo? Aqui, ó, sujeito, o tempo, cartas e lutas. Vocês lembram desses termos? É da oração anterior, né? Que não eram sujeitos. Jonas e Joé, prestem atenção, deixa de conversa, viu? Entenderam, gente? Aqui, ó, o tempo era dividido pelos cangaceiros. O tempo não é o sujeito? Então, ele aqui é o sujeito, mas ele não está praticando a ação verbal, está recebendo a ação. Né? O tempo está recebendo a ação de ser dividido. E quem fez isso? Os cangaceiros. Aqui, os cangaceiros ele ganham um novo nome, que é agente da passiva. Por quê? Porque eles é quem agem, não é isso, gente? Então, é a mesma frase, só que nós invertemos, né? Que nós vamos ver aqui com outro exemplo, isso, certo? A cartas eram jogadas pelos cangaceiros, lutas eram promovidas pelos cangaceiros. Então, tudo aqui, o tempo, cartas e lutas, certo? São sujeitos, mas não estão praticando a ação, estão recebendo a ação verbal. Certo? Depois são chamados de agente, ou são chamados de voz passiva. O verbo é chamado de voz passiva, então elas são chamadas de voz passiva, certo? Então, a voz passiva, ela se divide em duas, analítica e sintética, né? E sintética, formada pelo verbo ser, nunca se esqueçam, mais o particípio do verbo principal. Particípio, o que é isso? É uma das três formas nominais do verbo, que pode ser particípio, gerúndio ou infinitivo. Quando é que é particípio? Quando é terminado em DO, DA, TO, TA, né? Dito, tido, ido, certo, gente? São verbos nessas terminações. Aí, outra coisa importante é aqui, ó. A voz passiva se origina, a voz passiva analítica se origina, tem origem na voz ativa, como eu falei, né? O agente da passiva passa a ter a função de sujeito, né? Seria bom grifando isso aí, da voz ativa, e o sujeito da voz passiva passa a ter a função de objeto direto. Não é isso, gente? Que é o que a gente vai ver aqui. Marcaram aí no livro de vocês? Tio meu, eu já tinha, né, dado uma revisadinha antes, aí Tudo bem. eu já tinha marcado tudo. Muito bem. Tudo marcadinho.
Você é pra marcar o que mesmo? Sei não. Acabei de marcar aí, gente, pelo amor de Deus. Você vai marcar o conceito de voz passiva na Ai, lista, meu amor. é porque eu não tô olhando para o coisa, eu tô olhando pro meu Ah, livro. Aí tá aqui a perdão. tela aberta da senhora, tia. Perdão, vou marcar de novo então, porque eu já tirei. Tia, Tá. Se eu conseguir. tia. Oi. Leitura complementar. Voz passiva sintática é uma irracionalidade. Onde é que tu tá lendo isso? Aí na leitura complementar. Ah, na leitura complementar. Pera, deixa eu marcar isso aqui para essa menina, viu? Aí eu... Olha, Clarinha, aqui, ó. Voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, certo? Mais o particípio do verbo principal, ok? A voz passiva analítica, ela tem origem, né, na voz ativa, como eu falei para vocês. O agente da passiva passa a ter a função de sujeito, né, da voz ativa, e o sujeito da voz passa a ter a função de objeto direto. É o que a gente vai ver agora aqui nesse esquema, certo? Deixa eu ver nessas linhas cruzadas. Essas linhas não, essas setas cruzadas. Não, meu amor, isso aqui não precisa se apegar a isso aqui não, viu? Da leitura complementar, a voz passiva se constrói no português brasileiro, única e exclusivamente pela forma analítica. A tendência da tradução gramatical portuguesa é de seus seguidores em postular a exigência da voz passiva sintética. É uma irracionalidade de quem sendo provada e comprovada pelos filósofos de linguística desde o início do século XX. Não existe voz passiva analítica no português brasileiro. Então, isso aqui é, como é que eu posso dizer? Onde é que tá isso? A opinião de um gramático, viu? Eu não tô vendo aqui nenhuma leitura complementar, não. Não é porque só tem no meu livro. Ah, tá. Entendeu, Gustavo? É porque aqui, isso aqui é a opinião de um gramático. Você sabe que não é só um gramático que existe no mundo para fazer a série, existem muitos. E esse gramático aqui, que eu vou daqui a pouco disponibilizar o nome dele aqui, que ele fez um livro relacionado, ele deu a opinião dele, que não existe, só existe uma voz passiva. Não existe duas vozes passivas, entendeu? Então, continuando aqui, ó. Aqui nós temos uma frase na voz ativa, não é isso, ó? E outra na voz passiva. A voz ativa diz assim, ó. Os cangaceiros organizaram um baile. Os cangaceiros é o sujeito, não é isso? Organizar é o verbo transitivo direto. Por que é um verbo transitivo direto? Porque ele pede um complemento e este complemento não tem preposição, certo? E o baile é o quê? É o objeto. Pegamos essa mesma frase e invertemos. Ó, a mesma frase aqui, ó. O baile foi organizado pelos cangaceiros. É a mesma frase, só que de uma forma invertida, não é isso? Claro, tu viu? Tá vendo, claro? Então, aqui o sujeito não é mais os cangaceiros, é o baile. Certo? Não é, gente? Ó, aqui é o sujeito e aqui é o sujeito da voz ativa e aqui é o sujeito da voz passiva, não é isso? O sujeito aqui é cangaceiro e o sujeito aqui é o baile. Certo? O baile aqui é objeto direto. Aqui é sujeito. Aqui nós temos um verbo só. Aqui nós temos o quê? Uma locução verbal. Certo? Os cangaceiros aqui é o sujeito e aqui passou a ser agente da passiva, porque de certa forma, de qualquer forma, são eles que agem, não é isso? Entenderam? Então é só fazer inversão. Ou seja, você consegue fazer a inversão da voz ativa para a voz passiva, certo?
Vamos entender agora o sentido da frase. Ó. Os cangaceiros organizaram um baile. Os cangaceiros aqui estão praticando a ação. Então, se está praticando a ação, ele é agente, voz ativa. Não está praticando? É ativo. Está fazendo? É ativo. Aqui na segunda frase, que é voz passiva, o sujeito, que não é mais o cangaceiro, os cangaceiros, é o baile. O baile está recebendo a ação de ser organizado. Ó. O verbo ser, aqui é o verbo foi. Está no passado conjugado, mas é o verbo ser. Né? O verbo ser mais o verbo principal no gerúndio, ó, organizado. D-O, com a terminação D-O-D-A, T-O-T-A, é particípio. Perdão, gente, particípio. Então, pegamos o sujeito, verbo ser, verbo principal no particípio, pelos cangaceiros. Pelos cangaceiros, na primeira oração, é voz ativa. Aqui, ele passou a gente da parteu, porque ele que acha. Certo, gente? Não é difícil de entender. Alguma dúvida aí? Se tiver dúvida, liga aí o microfone e pergunta. Prosseguindo, então, né, gente? Agora nós temos a voz passiva sintética. Não é isso? Sim, ó, gente. Aqui está a gramática, não é isso? Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aqui está a gramática. Né, ó? Que fala que tem essa ideia que não existe duas vozes passivas, né? Só uma. Certo, gente? E vamos para a questão. A questão não, a voz passiva sintética. Ela é chamada de voz passiva sintética ou pronominal. Certo, gente? Aqui, ó. Voz passiva sintética ou pronominal. Como ela é formada? Ela é formada de um verbo transitivo direto acompanhado pelo pronome apassivador. Qual é o pronome apassivador? Se, né? Então, nós temos um verbo transitivo aqui. Como? Desliga aí o microfone, por favor. Pronto, Luiz. Muito obrigada. Então, aqui nós temos um verbo transitivo direto, não é isso, gente? Organizado, não é isso? E nós temos a partícula, que esse se é chamado de partícula passivadora. Organizou-se um baile. Então, essa é a voz passiva sintética. Como ela é formada por um verbo transitivo, mais a partícula se. Muito simples, não é isso, gente? Nós temos agora aqui, né, uma coisa bem interessante, que é o quê? Que a voz passiva sintética, que é a última que a gente viu, pode ser transformada em analítica, gente. Então, aqui nós temos uma voz. Nós temos aqui a mesma frase na voz passiva, né, sintética, certo? O verbo direto, verbo transitivo direto, partícula se, organizou-se um baile, que é o que é importante para ser uma voz passiva sintética. E aqui nós temos ela invertida, não é isso? Nós conseguimos transformar a voz passiva sintética na voz passiva analítica, só que é sem, gente, lembrem,
sem, vou colocar até aqui de lado. Sem o agente da passiva. Não tem agente da passiva, não é isso, gente? Vocês estão percebendo que não tem? Não tem voz passiva. Não tem agente da passiva, certo? Organizou-se um baile, peguei o complemento, o objeto direto, coloquei como sujeito, né? Um baile foi organizado. Então, peguei o sujeito, que aqui era objeto direto, não é isso? Coloquei o verbo ser, né, flexionado, porque não é passado aqui, organizou, né, gente? Não organizou aqui, aqui também tem que estar no passado. Então, foi, né, organizado. Isso aqui o que é? É o verbo principal no particípio, certo? Até aí tudo bem ou alguma dúvida? Pra ela, engata aqui, tá tudo bem. Muito bem, obrigada. Continuando. Agora vamos... Tá me ligando, esquece. Oi, Karina. E alguém me ligando do nada. Certo. Agora a voz reflexiva, que é a terceira, né? Voz. A voz reflexiva... A voz reflexiva indica que a ação verbal não tem outro ser como alvo. O ser é a pessoa mesmo, certo, gente? Né? Que pode ser uma pessoa só ou pode ser um grupo de pessoas, certo? Então, aqui nós temos dois tipos, então, já que pode ser uma pessoa só ou um grupo de pessoas. Então, pode ter o próprio sujeito como agente, como alvo, e pode atuar reciprocamente entre mais de um agente. No caso aqui, é quando nós temos várias pessoas. Certo, gente? Ter o próprio agente como alvo. Karina se cortou. Karina se perfumou. Tinha que ser Karina, né, Karina? Karina se cortou. Karina se perfumou. Vocês perceberam que Karina ela praticou a ação de cortar. E quem foi que ela cortou? Karina tá depressiva. Ela cortou ela mesma. Então, aí, o próprio agente, ele é alvo. A pessoa que pratica, recebe. Certo, gente? A ação só faltou 10 minutos. Vamos lá, tá já terminando. Ô, tia, e se eu inverter a voz reflexiva, ela pode virar outra voz? Ou passiva ou ativa? Porque aqui existe a reciprocidade, né? Não tem como você transformar a voz reflexiva em ativa ou passiva, não, viu? Continuando. Karina, desliga aí, por favor. Atuar reciprocamente entre dois ou um agente. Como o caso aqui, ó. Eles se escondiam na caatinga, né? Então, aqui nós temos vários agentes que estão fazendo a mesma coisa, não é isso, gente? Eles estão o quê? Se escondendo, não é isso? Certo? Eles se beijaram. Certo, gente? Então, tudo isso aí, quando tem mais de um, também é voz reflexiva. Como seja um ser praticando a ação em si mesmo, né? Onde há reciprocidade. E aqui também, na segunda, também a reciprocidade, né? Isso, gente? Onde várias pessoas praticam a mesma ação simultaneamente. Ok? Alguma pergunta? Não. Não. Não, é estudiosa e entendi tudo. Que bom. Nós temos o texto, né? O paulista lá, tal, que a gente já leu.
Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente já pode encerrar esse texto. Então, primeiro... Tinha uma atividade, porém, eu acho que a senhora já corrigiu, não lembro. Já corrigiu. Pode ir passada, até aquele que eu enviei para vocês, porque a minha internet estava uma porcaria. Lembra? Uhum. Então a gente pode terminar a aula um pouco mais cedo, né? Só um momento, viu? Deixa eu ver se é só isso mesmo. Se eu não anotei mais alguma coisa aqui, que eu não estou encontrando. Nossa. Sim. Vamos já continuar. Faltam 7 minutos. Espera aí, viu? Tem outra coisinha para mostrar para vocês aqui. Vamos agora adentrar, né, isso no gênero, que é... Qual gênero que nós estamos vendo? Biografia. E a gente vai para que livro agora? É o mesmo de português. Coloque na página... Deixa eu ver aqui. Na página 114, viu? Navegar é preciso, viver não é preciso. Vamos lá rapidinho, o tempo está acabando. Gente, esse texto é um texto biográfico também, que fala de uma pessoa muito conhecida, não sei na atualidade, mas é uma pessoa que faz parte da história. Certo, gente? Que é Che Guevara, não sei se vocês já ouviram falar. Ernesto Che Guevara. Che Guevara? Che Guevara, aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó, Ernesto Che Guevara. Eita. De La Sena, certo? Então, gente, esta pessoa, ele foi um grande revolucionário cubano, eu acho. Certo, gente? E ele, certa vez, ele resolveu fazer uma trajetória de uma motoca. Viu, gente? Vocês vão ler isso aí. E ele viajou o mundo inteiro não para vislumbrar e que país maravilhoso, países incríveis, não, mas para ver como era a situação das pessoas. Por isso, o título Navegar é preciso, viver não é preciso. Isso aqui, gente, é até uma introdução de um poema, se não me engano, se é de Emanuel Pessoa. Não lembro de quem é o autor do poema, né, que fala das grandes navegações, as grandes navegações elas foram até mais importantes do que a própria vida de muitos navegantes, né, porque assim eles se aventuravam no mar, eles não conheciam o mar, né, mas mesmo assim, sabendo que poderiam perder a vida, mesmo assim eles se aventuravam, certo? Eles iam, mas eles não sabiam que se voltavam. Então, por isso, do título, navegar é preciso, viver não é preciso. Por quê? Porque eles iam, mas não sabiam se vinham. Não é isso? Mas eles tinham necessidade de ir, de descobrir, de descoberta. Então, mais ou menos foi o que Che Guevara fez. Certo, gente? Ele, como é que eu posso dizer? Ele se aventurou em uma viagem, não é isso? Pelo país, aliás, por vários países, para ver como estava a situação das pessoas, né? Pessoas pobres, pessoas que estavam passando por necessidade, certo? E vale a pena lembrar vocês que ele foi... Que foi, Gustavo? Tu levantou a mão. Nada. Apertando o botão errado. Tá certo, então. Certo, gente? Então, é um texto biográfico, certo? Que fala da vida dele, da vida dele não, de uma viagem que ele fez, né? Che Guevara, certo? Quero que vocês leiam, claro. Aqui está falando direitinho, ele até, como foi que fizeram esse texto? Quer dizer que ele sabia que ia virar história? Não. Ele tinha um livrinho, um caderninho, onde ele deixava registradas as aventuras dele, né? Então, com base nesse caderninho de viagem, foi que foi feito um filme
que é isso aí, ó. O ator mexicano, sei lá das quantas, viveu Che Guevara em Diários de Motorista, que foi o nome que deram ao filme. Viagem, porque ele, como eu disse a você, ele viajou numa motoquinha. Os textos de Che produzidos durante suas viagens ajudaram o biógrafo a retratar seus itinerários e relatar suas experiências, né? Porque ele sempre escrevia. Foi ele um amigo dele, certo, gente? E depois que vocês lerem e entenderem, vocês vão fazer o quê? Responder. Vou disponibilizar aqui as páginas direitinho. Lá Nossa, tia, não passa tão rápido assim, não. A atividade, por favor. Eu sei que vocês querem pintar, né? Eu conheço vocês. Então, vocês vão responder, ler direitinho. Ler os boxes de informação que são importantes que tem no livro de vocês. E vou disponibilizar lá na plataforma CCA. Se quiserem colocar alguma informação lá no chat, alguma dúvida, a dúvida sua pode ser a dúvida de outro. Oi, Ellen. Eu não abri a plataforma essa semana. Eu tinha abrido, então vou disponibilizar também no WhatsApp. Gente, todo dia eu abro essa plataforma e nunca tem nada. Eu fico impressionada. Tem não? Eu não postei nada nessa plataforma ainda. Eu não sei mexer. Aí não postou nada. Não tem nada lá. Eu já abri também, não tem nada não. Eu não postei nada lá ainda. Atividade diária. Eu só abri, tem nada. Eu só abri, tinha só atividade de desenho e eu já mandei. Que eu vejo que esse negócio aqui, eu acho Mas eu podem continuar abrindo, porque uma hora vai ter, viu? Eu já vou postar esse conteúdo lá. Certo? Vou ver se eu gravei direitinho. E pronto. Acabou o tempo, viu, gente? Ó, cheiro na bilota do olho de vocês, viu? Velho. Amém, irmãos. Falou. Mano, já tô riscando eu tô riscando o slide. Já pode sair? Oxe. Pode, eu já vou desligar. Já vou encerrar. Oxe, então tá bom.